começar falando… Eu quero começar trazendo uma anedota. Tá. Uma pequena referência. Quem vê Nathalie Neri com a pele bonita, assim, não imagina que em 2013, 2015, eu pisei em um dos cursos da Adamata com uma base completamente errada e eu estava rosa. E essa mulher aqui pegou na minha mão e falou: não, vamos achar a base certa pra você. E foi nessa pergunta, vamos achar a base certa, que você tá construindo teu império. Exato. Como é que começou a Adamata? Amiga, então, a Damata nasceu em 2012 ou 11, eu nunca lembro, assim. Mas ela nasceu com a ideia de já falar sobre maquiagem pra pele negra. No começo eu tive super medo, tá? Achei que eu ia passar fome, sabe? Tipo, vai dar tudo errado. Mas acho que a vontade de fazer era tão grande, assim, tão… eu quero, eu acredito. E aí eu abri a Damata. Comecei a viajar várias cidades pra dar aula de maquiagem pra pele negra. No começo não foi fácil, tá? Às vezes eu conto, parece que, nossa, estourou, isso foi tudo. Não, gata. Eu tinha que vender curso, 5 horas no WhatsApp, era maluquice, assim. Sozinha. Sozinha pra vender. E aí, o maior problema que eu sentia nos cursos era sobre autoestima, skincare e tal. Mas o maior problema mesmo era achar base. Uhum. Era entender qual que era o tom, subtom, por que a gente ficava rosada. E a gente tá falando de uma época que não tinha produtos pra pele negra, né? A gente tinha poucas empresas, as nacionais nenhuma. Pode falar marca aqui? Pode. Chique. E aí, a única marca que tinha era Mary Kay, eu lembro. Que era uma marca de revenda e tal. E que é tudo. Eu sigo amando Mary Kay, porque salvou. Porque era aquilo, né? Como eu ia ter uma escola de maquiagem pra pele negra sem produto? Era um caos. Então… E produtos gringos caríssimos. Então, mas a Mary Kay era que chegava mais perto, né? Porque como tinha muita revendedora… Era fácil, a base não era super barata, mas eu lembro que era coisa de R$50. R$50 de 2011, tá, gente? Que é uma grana. Não R$50 de hoje, por favor. Que era uma grana. Então, foi com essa marca que eu comecei a trabalhar. E aí, quando a Nathalie foi nesse curso, eu lembro que eu tava muito nervosa, porque eu acho que era o segundo ou terceiro curso que eu tava fazendo em São Paulo. Foi super no começo. E foi super bonitinho, assim, ela se inscreveu, perguntou todas as coisas. Perguntou se tinha que levar coisa e tal. Chegou lá muito estudante. Bem nerd, né? Ela é muito nerd, eu amo. Muito estudante. E o que eu mais lembro nesse dia, depois da aula, que ela achou a base dela e tudo, ela saiu distribuindo o cartão dela No meu canal. do canal. Eu amo a Nathalie. A gente tava no começo, né, amiga? Ela falava, que as pessoas têm que me conhecer. Eu juro, ela distribuiu o cartão pra todo mundo. Perfeita. Contou. Porque, né, gata? A bicha sabe. Fazer o meu marketing Foi também. fazer seu marketing. Eu fui aprender minha base e fazer meu marketing. Porque nessa época, eu tava sozinha em São Paulo. Eu tinha acabado de chegar, tava fazendo faculdade há 2 anos. Só convivia com gente acadêmica, chata pra caramba. E aí eu falei, quando eu cheguei lá no curso da Adamata, eu entrei num lugar em que só tinha mulheres negras. Todas querendo aprender. Aquela experiência mudou os rumos da minha vida. Porque eu tava falando meio que sozinha. E aí eu grudei em você, né, Damata? Foi. Eu falei, E me leva pra todo lugar. Eu também, a gente criou uma relação super fofa, assim. Muito fã, sabe? Eu amo essa menina, essa garota, essa mulher. Quem não ama a Nathalie Ai, Neri? para. Foi um processo bem, bem longo, assim. Mas aí, o que aconteceu? Depois disso, eu vi que precisava expandir mais. E eu queria muito viajar ao Brasil. Eu fiquei louca, quero viajar ao Brasil. Preciso conhecer as tonalidades de pessoas negras. Assim… Estudo mesmo. Né? De campo. Que dinheiro? Não sabemos. Mas eu vou fazer. E aí, eu comecei a fazer publicidade. Então… fiz campanha pra Seda, Natura. E era com esse dinheiro que pagava meu aluguel e as viagens, eu fazia o Negras do Brasil. Que é um projeto que tem a ideia de viajar o Brasil todo, ensinando maquiagem, falando sobre a autoestima da mulher negra. E aí, foi engraçado porque, como eu não tinha grana, eu nunca tinha grana. Eu tive a ideia de conectar com outras mulheres daquelas cidades. Aí a gente chamava elas de produtoras locais. Elas amavam. Então, era uma mulher preta da cidade, tipo, sei lá, Salvador, que queria muito levar o curso. Então, ela que me ajudava. Então, ela que me recebia no aeroporto, me dava comida. Eu tomava banho na casa dela, dormia na casa dela, tipo, sem conhecer a pessoa.
nada. Muito 2000, né? 2010. Hoje… É tipo um rolê de teatro, assim. Que tem realmente a produção local. Só que não era uma produtora, era uma pessoa. Era uma pessoa só. É uma pessoa que queria. Era o que bastava, assim. A pessoa nem tinha que ter experiência. Porque o resto eu fazia, né? Mas eu tinha que ter essa conexão. E por causa dessas produtoras locais, eu consegui passar por muitas cidades e estados desse jeito, assim. E aí, a gente começou a viajar juntas, né? Então, era eu, a Neizona, que é a Lu Nascimento, maravilhosa. Que é maravilhosa. Nossa amiga. E Luana falava sobre turbante, estética negra. E aí, eu lembro, não sei que curso que foi, mas a Nathalie foi, ela fez uma problemática, assim, Nathalie, né? Ai, não lembro. Puta uma problemática na sala, assim. E aí, ficou meio pegando fogo as coisas, assim, tipo… Eu tinha essa energia no passado. Ela tinha. Não, mas tava tudo bem. E eu amei, porque eu fiquei olhando, pegando fogo. E a gente tava falando sobre negritude, tonalidade de pele. Foi um papo muito foda, assim. Que, ok, a gente abordava isso através da maquiagem. Mas não no contexto social, né? E aí, a Nathalie foi lá, ficou lá, falando. Eu pensei, gente, essa garota tinha que ir com a gente, viajar um pouco mais de cidades. E aí, eu chamei ela pra ir. Então, teve esses momentos que a Nathalie também foi pra dar a palestrinha dela, assim. Que era importante, sabe? Uma discussão sobre negritude que eu não tinha como falar sobre aquilo, assim. E ela sempre foi esse monstrinho, sabe? De tipo… eu vou… Sabe? Tipo, desse jeito. Mas assim, fofa, sempre fofa. E aí, foi bom e a experiência foi importante porque essas mulheres também começaram a ter contato com a Nathalie, né? Então, foi massa por isso, assim. Então, essas viagens foram transformadoras, porque eu aprendi muito sobre pele negra brasileira. Que eu pude ver em campo, essa diversidade de tom, diversidade de clima, de costume, né? Tem lugar que as meninas não usam base, assim. Não usam, e é cultural daquela região e tal. Então, respeitar esses lugares como um país tão grande foi muito interessante pra mim, assim, pro meu trabalho e a construção que eu faço até hoje, né? Também. O curso claramente surgiu, então, de uma necessidade, até tua mesmo, de começar a encontrar produtos e saber se maquiar, porque não se falava sobre… né, maquiagem pra pele negra. Sim. Mas eu imagino que o curso ele foi se fazendo, então, né? Sim. A partir do momento que você foi entendendo as necessidades. E as experiências, né, também. Porque antes de eu estar no curso, eu trabalhei em fábrica. Então, eu fiquei 5 anos numa fábrica, trabalhando… Fábrica de maquiagem, tá, gente? Eu odiava, era um caos. Sério? Estagiária, praticamente. Mas eu aprendi muito lá e a desenvolver produto. Então, quando uma base dava errado no curso, eu pegava um pigmento X, misturava um pouquinho e ensinava elas. Então, essa bagagem de desenvolvimento também vem da fábrica, assim. Nossa. E aí, o negócio foi se estendendo, né? Chegou a hora que tinha curso de 4, 6 horas. Eu falei, gente, não dá mais. Com dezenas de mulheres na mesma sala. Aquele do Rio também, né? Aquele do Rio foi lotado. A gente fez no Rio e foi incrível também, assim. Foi… Ai, gente, desculpa, é que eu vou lembrando. Foi naquela época sobre o impeachment da Dilma, assim. Tava uma tensão tenebrosa, as alunas não conseguiram chegar. Foi um caos, assim. E eu pensando, por que, Daniela? Era pra você estar lá na rua, não aqui dando curso agora. Mas teve esses momentos, assim, que foram conturbados. Mas era sempre muito sucesso, assim, a galera adorava muito tá lá, ter experiência. A Gabi de Pretas também foi. Foi muito foda, assim, as experiências que eu tive com essas mulheres. E sempre uma mulher negra fazendo a ponte, assim. Vou te ajudar aqui, gata. Vem, traz sua trupe, vai dar tudo certo. Assim, e Dani, você conseguiu ao longo desses anos montar comunidades. As pessoas se uniram em torno de você no momento em que não tinha informação sobre isso. Não era jogar no YouTube um tutorial pra pele negra e achar. Você só tinha acesso aos gringos no geral, né? Com a tua experiência como desenvolvedora de cosméticos e todos esses anos de negras do Brasil, o que você descobriu sobre as especificidades da pele negra brasileira? Porque isso é muita coisa que as pessoas não sabem. Por que não é só importar as bases gringas pra cá? Por que não é só copiar os tons da Fenty? Que é maravilhosa e daria até pra copiar. Mas o que você aprendeu que ninguém tinha de informação naquela época? Eu acho que ainda não tem, tá? Quando a gente fala da indústria no geral, existe pouca pesquisa sobre peles negras, assim. Porque eu acho que a gente não leva em consideração que o nosso país é gigante. E a indústria ainda faz produto pro Sudeste.
sabe? Então eu lembro quando eu fui pra Salvador e minha base, eu tinha uma base cremosa, da Mary Kay também, eu amava. Cremosa, e quando eu abri ela no aeroporto, ela estava derretida. Assim, gata, esse é o clima. Esse é o clima daqui. E eu não entendi nada. Eu falei, ok, derrete e tal, mas como que eu vou trazer um produto pra essa região do mesmo jeito que é feito na cabeça, como se o Brasil fosse só um estado, sabe? Nossa. Então, tem essa… Eu acho que esse é o maior ponto. E a outra coisa é que as pessoas… Eu falo pessoas e indústria acham que a gente tem uma tonalidade só. Então, quando a gente fala de pele negra, as pessoas pensam numa cor só. Mas a gente tem uma variedade de cor, a gente é muito diverso. De tom, subtom, de textura, de pele, são coisas muito infinitas, assim. Então, falta ainda, acho que, pesquisa para entender. Mas o que eu mais aprendi é levar em consideração todas as regiões, o máximo que eu posso. E fazer o que é a maior dificuldade ainda, que são peles retintas e peles negras claras, assim. Esse é o buraco. Então, as meninas negras de pele clara, elas ficam rosas, né? Que é aquela conversa que a gente teve. Porque elas usam a mesma base que foi feita para uma pele branca, por exemplo. E as meninas de pele retinta ficam muito cinza, porque o pigmento que tá lá não funciona para pele retinta. Então, são esses dois problemas, assim, que eu tô lidando até hoje, tá? Tô tentando fazer até hoje. A evolução aí, mas é sempre um desafio. Que é isso, né? A gente tá nesse espectro e também numa pele super escura. E considerar isso é importante, porque as marcas ainda estão lançando 4 tonalidades para pele negra, como se contemplasse esse espectro que é gigante, sabe? É um pouco essa vibes, assim.